Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre para nós um privilégio termos a oportunidade de voltar a estar congregados debaixo da palavra, ao redor da palavra de Deus, porque pode ser que um dia desses não se tenha mais essa oportunidade. E eu tenho observado o mundo não dando o devido valor à palavra, não se congrega mais em torno da palavra como que algo sagrado. Eu me lembro que, por muito tempo, uma família se reunia ao redor da mesa para a alimentação e aquilo era sagrado para aquela família. Você diz assim, mas todos nós continuamos comendo. Sim, mas deixou de ser sagrado. Porque sagrado não era só o comer. Sagrado era o comer com a mãe, com o pai, com os irmãos. Pedir, ei, fulano, me passa isso, me dá aquilo. Às vezes as pessoas olham para uma coisa só. Por que nós paramos no horário do almoço? É para comer. Comeu e sai. Comemos e isso é muito bom. Vamos embora. Mas quando nós comemos reverenciando o momento, esse é o momento de olhar para o pai, esse é o momento de olhar para a mãe, é o momento de conversar. Esse alimento tem mais efeito na vida, essa família está muito mais aglutinada em companheirismo, e isso perdeu-se ao longo do tempo por causa da pressa. Ao redor da palavra, de igual modo, congregar, assentar-se, olhar para a palavra, desfrutar do que ela tem, mas desfrutar do que ela produz na vida do outro também é um segredo. Então, quando eu digo que é um prazer estarmos juntos novamente, porque você teve que parar alguma coisa para dar atenção ao que Deus está falando. Há outras pessoas, quem sabe, com você. Alguns que assistem os nossos vídeos sozinhos, nós estamos juntos. E isso é muito bom. Eu quero trazer uma meditação aqui que eu baseei ela em Juízes, capítulo 6, na reação de Gideão quanto ao que Deus pensava dele. Muitos momentos nós não conseguimos ver em nós mesmos o que outros veem, mas nós às vezes não conseguimos ver em nós o que Deus está vendo. E o que Deus está vendo em nós tira de nós, se pudéssemos enxergar assim, tira de nós todo medo. O profeta William Branham disse assim, uma das piores coisas que eu vi no meio do povo de Deus foi o medo. Medo de crer, medo de atirar-se no que crer. Como é que eu poderia te explicar aqui confiança? Seria tal como você subir bem alto num penhasco e se atirar numa água. Eu acho que não existe nenhuma explicação mais de descansa em Deus do que isso. Pula. Quando você pula, você precisa ter uma convicção de que aquela água terá profundidade suficiente para você mergulhar e voltar, de que você tem condições de fazer esse mergulho, você tem a técnica para isso. Por quê? Porque depois que você pulou, não tem mudança, não volta atrás, não existe interrompe o pulo. Eu vou voltar e vou tentar de novo. Não, pulou.
ou a água te recebe e você faz o que precisa fazer, ou então o desastre está formado. Em Deus, nós precisamos dessa confiança. Não tenha medo. Pá, pulei, entrei, fui recebido. Nós temos que atirar-nos nos braços de Deus, que é a sua palavra, dessa forma. Veja como que Deus se aproxima de Gideão e veja as respostas de Gideão. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e pães asmos de uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães asmos e põe-os sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ah, Senhor meu, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não tenhas medo. Essa frase, não tenha medo, não temas, ela está proferida na Bíblia Sagrada 365 vezes. Será que é para que nós lêssemos um a cada dia? Porque cada dia sobrevêm coisas que nos fazem ter medo, recuar, querer voltar atrás, pensar que não dou conta, não posso, não. Me diga uma coisa, você, se visse o anjo do Senhor, se ele lhe respondesse tudo o que você pergunta positivamente: Senhor, eu sou fraco. Não é, você vai vencer. Senhor, eu sou pobre, meu pai é pobre, a casa do meu pai é a menor e eu sou o menor dos meus irmãos, mas eu estou te enviando. Senhor, eu não tenho condição, mas eu vou estar com você. Senhor, agora eu quero prova se é o Senhor mesmo. Toma isso aqui, põe ali. Pôs, pá, fogo. Ah, é Deus mesmo. Você faria o que Deus disse? Ah, claro que faria, com esse monte de evidência, né? Então, Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou-lhe.
o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra, esse altar, né, dos Abiesrita. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta os bosques que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, um lugar conveniente, toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Veja bem, Gideão, Deus já tinha dado mostras para ele, mandou fazer o altar. Não, eu vou fazer, mas vou fazer de noite porque eu estou com medo. Peraí, você está com medo de fazer o que Deus mandou de dia só porque os homens da casa de seu pai? E aí, se você continuar lendo, Gideão foi tendo uma sequência de demonstrações de amedrontamento. Estou com medo disso, estou com medo daquilo. Gideão vai. Não, mas eu tenho medo. Gideão agora faz isso. Senhor, mas só pode provar? Senhor, mas só pode provar? Depois ele pede para Deus molhar a lã e deixar a terra seca. Depois ele pede para Deus molhar a terra e deixar a lã seca. Deus pede para ele ajuntar uns homens. Eles juntam um excesso de homens. Deus seleciona os homens. E aí, na hora dele ir, já tinha feito tudo quanto é prova, ele ainda tem medo. Aí o que Deus faz? Deus pega ele, junto com um homem, e entra com ele dentro do acampamento do inimigo dele. Quando ele chega lá, o inimigo está contando um sonho que teve a respeito de um pão e tal. Quando ele ouve o inimigo dele falando quem ele era, aí é que ele toma coragem. Então veja, Deus pensa bem dele, Deus dá mostras, prova que é Deus, prova que ele é chamado, responde com os sinais e mesmo assim ele não consegue crer. Tem coisa que nós não conseguimos ver em nós o que Deus vê. Tem coisa que nós não conseguimos ver em nós o que o nosso inimigo vê. Por causa do quê? Por causa do medo. Olha, o profeta William Branham, na mensagem A Posição no Corpo de Cristo, no parágrafo 35 e 36, o profeta disse algo aqui, eu quero ler o parágrafo, mas você vai atentar nessa palavra medo que o profeta cita numa frase. Ele disse assim, falando a respeito de São Paulo: veja este ensinador mestre Paulo, a primeira coisa que ele faz é tirar fora todo o pensamento de apostasia. O que é apostasia? Desviar, afastar. E por que a gente se afasta? Tirar fora todo o pensamento de sempre ser um cristão hoje e amanhã estar perdido. Você acha que hoje, Deus me ama mesmo, amanhã não ama? Ser um cristão hoje e amanhã está perdido. E no dia seguinte Deus me condena, no outro dia eu estou de volta outra vez. Isso é um absurdo. Esse livro não é endereçado a ensinamentos evangelísticos. Eu trago isto para a igreja, pois Paulo endereçou isso aos santos, aqueles que são chamados e perseveram e são saciados, são colocados de um lado e estão no Espírito Santo já na terra de Canaã. Ele está tentando lhes dizer a primeira coisa: tire isto da sua mente, que você vai se perder e que vai fazer isso, que você está com medo disto. Não tenha medo de nada, pois ele está tentando lhe dizer onde você está, quem é você, como você está firmado. Vamos pegar essas 3 coisas aqui. Onde você está,
quem é você e como você está firmado, o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, estava tentando mostrar para Gideão. Gideão, você está na terra da promessa. Você está no lugar que Deus determinou. Você é escolhido de Deus para fazer essa obra. E você está firmado no não te enviei eu que sou o Senhor, não estou te mandando? Olha, onde você está? Na terra que Deus determinou. Quem é você? O homem que Deus escolheu. Firmado em quê? Firmado em que Deus está te enviando. E por que o medo? É tempo de nós começarmos a proferir somente palavras que edificam tanto a nós como a quem ouve. Nunca deixe as palavras negativas. O profeta Irmão Brando diz que quando um homem está cheio do Espírito Santo, ele é sempre positivo, nunca negativo. Sempre positivo, dá. Vai dar. Vou conseguir. Vai falar com os teus filhos? Fale com os teus filhos que eles crescerão, que eles vencerão, que eles darão conta. Agora, quantos pais são tão pessimistas quanto aos filhos? Quantas pessoas são tão pessimistas quanto aos jovens? Ora, os jovens vão crescer e vão vencer. Ah, mas nesse tempo, e você no seu tempo não cresceu e venceu? E eu no meu tempo não cresci e venci? E eles não vão dar conta. Agora, só nessa geração é que não vão dar conta? Ah, filhos não conseguirão. Por que não? Se nós conseguimos quando éramos crianças, nós vencemos, passamos por problemas. Se toda a história da humanidade foi assim, os filhos de Deus sempre venceram. Passe a usar palavras positivas. Passe a deixar o medo de lado. Tira o medo de cima de tudo que a gente fala. Ah, mas e se não der certo? Ora, se não der certo, já deu certo. Um cristão age dessa forma. Por quê? Porque a palavra mostra quem ele é, aonde ele está e em que está afirmado. Você é filho de Deus? Creio, eu sou. Você acha que o filho de Deus é tão pessimista quanto você está sendo com os projetos de Deus na sua vida? Não pode ser. Você está no lugar correto. Eu creio, as pessoas creem assim, nossa, meu pastor é maravilhoso, minha igreja é maravilhosa, meu Deus é maravilhoso, mas eu é que não dou conta, mas eu é que não posso. Isso foi o pensamento de Sara com Abraão. Abraão é Deus mesmo, Abraão é você mesmo, Abraão, você vai ter um filho mesmo, mas não vai ser comigo. Deus falou, Sara, tua mulher. Sara pega Agar, uma escrava, e põe no lugar dela. Você vai pôr um escravo no seu lugar? Deus, eles tiveram todos aqueles problemas, mas Deus fez eles pagarem pelos problemas que eles tiveram. Mas no final da possibilidade, depois da idade, quando acabou tudo, Deus foi lá e provou. Eu sou Deus, te dei a promessa. Você é meu filho escolhido e estava firmado na minha palavra. Aconteceu, tiveram filho e esse filho é hoje quem nós conhecemos. Então, deixa de ter medo. Eu não sei do amanhã, mas você sabe o Deus do amanhã, você é filho do Deus do amanhã. Descansemos em Deus, porque deu certo. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, com mais coragem.